Essa é mais uma live do relacionamento e sexualidade. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que eu acho que todo mundo tem curiosidade. E eu convidei alguém que entende demais do tema, tem anos de experiência e escreveu vários livros a respeito. E a gente vai poder perguntar tudo que a gente quiser para ela. É a Lena Vilela. Pronto, Ufa. você... Oh, mulher! Ai, boa noite, Vânia, desculpa. Já estava ficando desesperada aqui. O que está acontecendo? Não, o pior é que eu coloquei, né, relacionamento e sexualidade, aparece uma outra pessoa loira com uma foto muito parecida com a sua. Só que era Grazi alguma coisa. Eu digo, ai meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. Não, o símbolo da minha página são dois bonequinhos. Não é a minha cara. Ai, que Seja bom, deu certo. boa noite. Boa noite para você, boa noite para todos os seus ouvintes, aí, seus seguidores. E Nós em vamos lá. Paulo e está um friozinho muito gostoso aqui. Você está onde? Eu estou em Maceió. E tá... Aqui até que está gostoso, não está quente não, né? Mas não chega a botar casaco. Tá certo. Então, essa é mais uma live do relacionamento e sexualidade. Eu sou Vânia Bressani, sou psicóloga, sou terapeuta sexual, sou terapeuta de casais e família. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo a Lena para falar de um assunto que eu não tenho muito domínio, porque não atendo crianças nem adolescentes, mas tenho pais que me questionam muito sobre como falar de sexualidade para os seus filhos. E você é mestre nesse assunto, Lena. Se apresente, ter um pouquinho de você. Eu sou de formação, eu sou enfermeira, né? Todo mundo pensa que eu sou psicóloga, mas de formação eu sou enfermeira de saúde pública e me apaixonei pela educação em sexualidade quando os meus filhos ainda eram pequenos, né? E quando eu tive a primeira dificuldade em saber como lidar com as brincadeiras sexuais deles pequenininhos, eu vi logo que eu não ia dar conta, né? Principalmente quando chegasse na adolescência. E aí eu fui estudar sexualidade, eu queria saber sobre sexualidade. Mas naquela época não existia a facilidade que a gente tem hoje para buscar conhecimento, para ter acesso às informações. Então, tudo que eu encontrei foi o curso de especialização em sexualidade humana, né, lá do HLs, com o Moacir Costa, e eu, então, fiz uma formação em sexologia. Eu fui a primeira não médica e não psicóloga a fazer uma especialização em sexologia. E com isso eu acabei me apaixonando pela educação sexual e fui trabalhar. Foi quando fundou o Moacir, junto com outros sexólogos, inclusive eu, fundamos o Instituto Kaplan e eu então passei a dirigir o Instituto durante quase, acho que 25 anos, né, de direção do Instituto Kaplan. E nessa caminhada no Instituto, eu acabei me dedicando à educação em sexualidade, especificamente ao adolescente, mas como eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola que trabalhava com crianças especiais, né, adolescentes especiais, porque não havia ainda essa integração das pessoas com dificuldades intelectuais nas escolas comuns, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas e para trabalhar com elas eu tive que aprender e encontrar respostas para o desenvolvimento da sexualidade na infância. Daí foi quando eu me dediquei ao estudo da sexualidade na infância e acabei criando até eu não posso dizer que seja um estudo teórico em cima de como se funciona a sexualidade, mas foi um jeito que eu encontrei de entender
como se desenvolvia a sexualidade na infância e de que forma que a gente poderia lidar melhor, né, na construção dessa sexualidade com as crianças. Então, eu fui juntando Freud com Piaget, com Erik Erikson, com Vitor Dias, com outros autores, e criei uma metodologia própria para entender e lidar com a sexualidade na infância. E no Instituto Kaplan, com a sexualidade na adolescência. Então, lá com a minha equipe, a gente criou uma metodologia baseada em jogos, para que a gente pudesse se comunicar de uma forma eficaz com o adolescente, inclusive são eles, né, que estão aqui atrás, o jogo de corpo, o Vale Sonhar, o Aprendendo a Viver, os Valores em Jogo, que foram jogos que nós criamos para entrar nas escolas com um trabalho que fosse eficaz, que não expusesse o jovem, mas que ao mesmo tempo respondessem a uma série de perguntas que eles tinham, né, e de dúvidas, né, que eles tinham em relação à sexualidade. Muito bom, que jornada! E hoje eu trabalho, hoje eu não estou mais no Instituto Kaplan, hoje eu tenho um trabalho nas redes sociais com os pais, né? Agora o meu trabalho é diretamente com os pais, não mais com os profissionais, mas diretamente com os pais, para ensinar os pais a conversar sobre sexualidade com seus filhos, porque eu vejo que é um sofrimento que ainda existe para muitos pais abordar essa temática junto aos seus filhos. Então, em função desse olhar, eu criei nas minhas redes sociais, eu publico vídeos todos os dias, e criei o Papo Firme, que é um curso específico para aquele pai e aquela mãe que quer aprender de fato a conversar com seu filho ou com a sua filha sobre sexualidade. Muito bom, admiro demais seu trabalho. Eu tenho aqui Obrigada, perguntas dos meus pacientes, pais e mães, que souberam da nossa live e me disseram, Vânia, você tem que perguntar algumas coisas para mim. Então, eu acho que, lógico, a gente vai responder perguntas que os nossos ouvintes fizerem, mas eu gostaria de, pelo menos, saciar essa curiosidade, essa vontade que esses meus conhecidos me fizeram porta-voz das perguntas deles, ok? Então, você fica... Ok, vamos lá. Para emendar uma coisa na outra, fica super à vontade, a casa é sua, tá? Olha, obrigada, Vânia. A primeira coisa que várias pessoas me falaram a respeito, principalmente quem tem criança menorzinha, né? E me perguntaram, Vânia, me diz uma coisa, existe uma forma mais pedagógica, mais não maternal, da gente se dirigir aos genitais das crianças? Como é que chama? Porque tem mãe que fala da menina é a pepeca, do menino sei lá, os mais variados apelidos. O que você me diz disso, Lena? A gente tem ainda uma dificuldade muito grande, né? Na verdade, o natural seria você chamar de vulva e chamar de pênis. Do mesmo jeito que a gente chama de nariz, de boca, de olhos, né? De cotovelo, que é nome mais feio que cotovelo, né? Mais estranho, né? E, no entanto, a gente fala pé, a gente fala coxa. Então, a forma natural seria a gente dar o nome que os genitais têm. Então, chamar a pepeca de vulva, né? E o pênis de pênis, né? O pinto de pênis. Mas eu sei que as famílias ainda têm uma dificuldade muito grande de nomear os genitais com os seus verdadeiros nomes. E que acabam adotando, né, os seus apelídios. Como a gente tem alguns outros órgãos que a gente também acaba apelidando, dependendo da região, né? Por exemplo, aqui em Maceió, nariz também se chama de venta. Venta? Então, se aqui tem esse nome para nariz, né? Por que eu não posso chamar os genitais de pepeca ou de xereca ou de
cocota, por exemplo, quando as minhas crianças eram pequenas, essa também era uma dúvida que eu tinha. Como é que eu vou chamar? Né? E eu acabei, como a minha irmã chamava de cocota, eu acabei chamando de cocota. O pinto acaba sendo um pouco mais corriqueiro, né? Mas a vulva, ela acaba ficando, ela parece que como é que diz, criada numa redoma, que as pessoas têm um pouco de receio, de medo até de falar o nome da vulva. Sim. Então, na verdade, a gente poderia dizer vulva, mas se em casa, se o pai, a mãe se sente mais à vontade, se sente mais carinhoso, se sente mais natural, colocando um apelido, fala o apelido, começa com o apelido, na hora que tiver oportunidade, fala o nome correto, né? Não tem problema nenhum falar o apelido. O apelido, muitas vezes, a gente se degladiou com isso. Não, tem que chamar o nome de vulva, tem que chamar o orifício de vagina, tem que chamar a uretra de uretra, não pode ser o xixi, não pode ser isso. Mas cada um tem o seu jeito e o seu momento e a forma como olha. O importante é falar, o importante é comunicar, o importante é ter naturalidade. O nome que vai dar, isso é irrelevante. Não muda nada na vida de ninguém. Você sabe que hoje mesmo uma paciente disse para mim, meu filho tem 3 anos, veio mostrar para mim na sala que estava com um pintinho duro. Chegou segurando o pênis e dizendo, olha mamãe, o que eu ia fazer? Eu fiquei super constrangida e falei, legal. Mas não dei muita atenção, então eu fiquei me perguntando, será que eu tinha que elogiar? Não. Será que eu tinha que reforçar que ele estava tendo um contato legal com o pênis e que isso, se eu não der bola, ele vai sentir que isso é proibido ou algo parecido? Eu só penso que proibir é uma coisa, né? E outra, não é? Porque a gente Exatamente. sabe... Se ela tivesse dito, que história é essa? Que brincadeira, onde já se viu? Para com isso, não pega. Aí, exato. A situação é diferente. Aí Agora, tem um ditado que diz, muita ajuda quem não atrapalha. Então, quanto menos a gente fizer, muitas vezes é o melhor que a gente tem o que fazer. Não precisa estar, ok, legal. Por quê? Não precisa enaltecer. O que a gente não pode é entender isso como um comportamento anormal. E dessa forma, ter uma ação e um julgamento, né, e um olhar para a nossa criança de condenação. Porque aí sim, essa condenação é que faz com que a criança entenda que aquilo que ela fez foi errado. Então, toda vez que que o pênis dele ficar ereto, ele vai achar que tem alguma coisa errada com ele. Ou achar que aquilo é uma coisa anormal. Agora, se ele mostrou tal e ela lidou com tranquilidade, sem grandes problemas, isso não vai atrofiar o desenvolvimento dele. Isso não vai criar nenhum tipo de problema. É que o Miki está falando aqui, né? É interessante falar que tem um momento e um local para isso, né? Que não é proibido. Bom, isso é outra coisa. Aí é o que a gente chama de adequação do fato, né? Se ele veio, mostrou para ela que o pintinho estava duro e pronto, e saiu para lá, ok. Agora, ele está pegando no pintinho na frente de todo mundo, tem gente na sala e ele está lá brincando, a gente então faz a adequação, que a gente chama de fazer adequação social do comportamento sexual. Então, ele precisa aprender as regras de comportamento. A gente vive numa sociedade, essa sociedade coloca os nossos genitais como órgãos íntimos, né? Ou seja, uma parte íntima nossa. Então, é importante que a gente explique para a nossa criança que nós temos no corpo partes do corpo que são públicas e parte do corpo que são privadas. Os genitais é uma parte privada.
E, portanto, a parte privada, né, é uma parte que ela não pode estar tocando nem estar mexendo na frente de todo mundo. Ela precisa ter a privacidade dela, ela precisa ter a intimidade dela. Então, ela precisa ser preservada, porque nem as pessoas querem assisti-la se tocando e nem é legal, porque ela fica vulnerável se expondo na frente de todo mundo, né? Sim. Ô, Lena, então, quando é que a gente tem que começar a falar para as crianças sobre esse contato com o genital e a relação da masturbação? Porque crianças começam a manipular muito cedo, né? Sim, a criança, por volta dos 2 anos de idade, ela descobre, né? Na hora que a gente vai treiná-la para fazer o xixi e o cocô no piniquinho, a gente, na verdade, nessa hora, mostra para a criança que ela tem os genitais, que eles estão lá e que eles têm uma função, e que quando ela segura, causa um desconforto, mas que quando ela solta, causa um prazer. Então, ela descobre a sensação de prazer e desconforto nesse processo, né, de desfraude, e ela descobre os genitais, ou seja, a sensação dos genitais nesse momento. E com isso, ela, obviamente, isso desperta o interesse dela. E a criança aí, por volta dos seus 3 anos de idade, que ela agora, ela já anda, ela já fala, ela já tem um domínio, né, da situação, ela já não precisa se preocupar tanto com ela mesma, ela começa a olhar não só para fora, como para dentro, para as suas sensações e para o mundo que está no seu externo. E ela começa, então, a ter curiosidades. E nessas curiosidades, ora, sabe que ali tem um órgão, que ele tem horas que dá uma sensação de desconforto, mas tem horas que dá uma sensação de prazer. Ela vai sentir esse órgão. E quando ela toca nesse órgão, ela percebe que esse toque dá uma sensação gostosa. E tudo que é bom a gente repete desde pequenininho, não importa onde. Né? Mesmo seja para tirar caca do nariz. Eu vejo o meu netinho lá tirando caca do nariz, eu falo, e aí, tem festa hoje? Ele se diverte, não tem nada, mas tá ali, tá coçando, tá gostosinho. A mesma coisa vai acontecer com os genitais. Então, com os genitais ele vai descobrir e aquilo faz uma cosquinha e ele volta a se tocar. Então, quando é que a gente tem que conversar com ele? A gente conversa com ele na medida que a criança vai fazendo pergunta, que a criança vai mostrando, por exemplo, uma boa oportunidade, como acho que foi Mickey, né, que colocou, a criança mostrou o pintinho duro para a mamãe, agora não mostra para outras pessoas, então você já aproveita esse momento para fazer essa adequação. No outro momento, está lá, está se tocando na frente das pessoas, ou mesmo que não tenha outra pessoa, tenha só a mãe ou o pai, é uma boa hora de também mostrar para essa criança que esse toque é um toque que é gostoso, mas não é uma coisa para ficar fazendo o tempo todo e nem na frente de todo mundo. Então, a gente vai adequando a esse comportamento de acordo com a demanda da criança. Agora, a masturbação é outra coisa. A masturbação é quando eles chegam na adolescência. A masturbação tem um quê erótico, né? A masturbação tem uma busca do prazer sexual propriamente dito. O da criança é só uma curiosidade, é uma intenção de uma sensação gostosa. Ela ainda não tem aí uma busca pelo orgasmo, ela ainda não tem uma capacidade orgástica, ela ainda não tem uma intenção sexual propriamente dita. Ela tem uma intenção de curiosidade, de descobertas. Então, essa criança, nessa hora, a gente nem fala que é uma masturbação. A gente fala que é um toque nos genitais, né? É tocar, manipular os genitais. Agora, na adolescência, não. Na adolescência, de fato, os hormônios agora estão preparando esse adolescente para se interessar pelo sexo. A natureza fez da gente seres sexuados. E ela quer que a gente busque sexo. Para isso, a gente produz hormônios quando entra na puberdade. A nossa hipófise vai lá e dá aquele clique, manda os nossos ovários e nos meninos os testículos a produzir os hormônios sexuais para que a gente possa alterar o nosso corpo,
transformar esse corpo de criança em um corpo de adulto, que é um corpo atraente, para que haja uma intenção sexual. E, obviamente, que para isso, os hormônios desenvolvem no ser humano um interesse sexual propriamente dito. Então, é natural que na adolescência esse jovem queira se masturbar. Esse jovem queira buscar esse prazer, que agora, como eu digo, não é mais uma sensação de cosquinha, agora é uma sensação de comichão. Então, se ele não resolve, aquilo começa a incomodar. Então, é uma coisa que ele não tem controle. Ele não é que não tem controle, mas é uma coisa que, se ele deixar fluir, ele vai perder esse controle. Então, ele precisa ir em busca dessa sensação. Obviamente, também precisa ser conversado, né? E precisa ser adequado aonde, quando, né? Como. Outro dia eu estava fazendo uma live sobre masturbação e uma mãe disse, pô, a minha conta de água e de energia subiu um horror. Eu tive que conversar com meu filho para dizer a ele que nessas horas ele, por favor, não liga o chuveiro elétrico. Outro disse que a pessoa ficar o dia inteiro trancado no banheiro. E não havia meio do menino sair do banheiro, né? Então, essa mãe fica preocupada, né? Porque quando começa a ser algo mais excessivo, mais, né, tá parecendo que tá ficando meio compulsivo, aí sim eu acho que tem que chamar para um papo, né, Helena? Não, mas o papo não precisa ser só nessas circunstâncias, não, Vânia. Essa é a conversa quando a gente deixa o problema acontecer, né? Então, a gente tem dois momentos de conversa. Tem uma conversa que é a conversa que você percebe que ele está entrando na puberdade e você já vai preparando, você já começa a dizer, olha, filho, sabe, vai ter horas que você vai querer ficar no banheiro, o que você já sabe sobre masturbação, né? O que você pensa disso, e você já vai negociando. E tem outras que, infelizmente, por não ter essa abertura com seu filho, por não conversar, não preparar para essa chegada da puberdade, acaba deixando que as coisas caminhem ao bel prazer do adolescente. E aí, óbvio, ele vai fazer aquilo que ele sente prazer. Então, pode ser que, ou talvez porque esteja fugindo de outras circunstâncias, ou por não saber como lidar com aquela situação, sei lá, por vários motivos, você sabe bem melhor do que eu, pode levar uma pessoa a um ato compulsivo. E a masturbação também pode ser usada como essa ferramenta de compulsão. Então, da mesma forma que alguém, para fugir de alguma circunstância, por não estar conseguindo saber lidar com aquele determinado problema, come demais, né? Se entrega à comida, ao chocolate, né? Ao sorvete, outros vão dormir, outros vão, sei lá, jogar videogame, enfim, cada um vai buscar uma coisa prazerosa para tentar compensar, e a masturbação é essa coisa prazerosa também. E, portanto, ela pode ser usada como uma forma compulsiva, que aí já é um problema, não é? E aí já tem que buscar, não só conversar, mas principalmente buscar ajuda, né, de um psicólogo que possa ajudá-lo a descobrir o porquê o dia todo trancado no banheiro. E outras vezes é falta de limite, né? Muitas vezes a gente vê os pais com muita dificuldade de colocar limite. Ah, eu vou reprimir o sexo dele? Não. Você vai colocar um comportamento, você vai adequar o comportamento dele. Você vai colocar os limites, o que suporta. Às vezes eu vejo família que a casa, o apartamento tem só um banheiro. E o garoto usa o banheiro e esquece que existem outras pessoas na família. Então, tem que puxar para a realidade, tem que contextualizar e tem que, então, com isso, né, fazer com que esse adolescente perceba como é que ele pode utilizar esse tipo de circunstância, né? Quando e Agora, com descrição e tudo mais. Você falou exatamente. e eu me lembrei de um outro questionamento aqui de pais dizendo sobre como lidar com a nudez.
O relato é assim, meus filhos sempre me viram nua. E, de repente, eles chegaram à adolescência. E agora eu tenho que me cobrir. Eu deveria ter me coberto antes? Ou eu não devo me cobrir? Qual é a reação dos meus filhos ao verem que eu fico envergonhada agora que eles são adolescentes? Olha, eu sempre digo para as mães o seguinte: a melhor conversa é a da sinceridade. É da gente, sabe? A gente tem todo o direito de se sentir envergonhada. Né? A gente, principalmente quando eles são crianças, o olhar da criança é aquele olhar, é um olhar que não é sexualizado, é um olhar de curiosidade, ou que nem enxerga, não tá, sabe, nem... Para ele o corpo nu não significa absolutamente nada. Mas, quando chega na adolescência, o corpo nu tem um significado diferente, mesmo que seja o corpo da mãe, ou o corpo do pai. Então, ou mesmo que seja o corpo do filho ou da filha. Isso não, porque a gente é mãe ou porque a gente é pai, isso não quer dizer que não mexa, que não cause impacto. Nós somos seres humanos, nós reagimos a estímulo. E ver um corpo nu é um estímulo sexual, não importa de quem. E isso é natural. Então, se você não quer sentir esse tipo de sensação, se você não sabe lidar com ela, se você não conseguiu naturalizar essa nudez, se essa nudez causa um impacto, né, para essa pessoa de uma forma que a deixa constrangida, causou constrangimento, evita. Não tem porquê a gente conviver com constrangimento. Pior é o constrangimento. E Então, falar sinceramente, né, para esse adolescente o que está sentindo, né? Exatamente. Dizer, olha, eu me sinto constrangida, porque essa é uma situação que eu não me sinto à vontade. Então, abre o coração, né? Os adolescentes, eles amam quando a gente é sincero com eles. Quando a gente não vem dentro de uma redoma, eu sou perfeita, eu nunca errei. Não, não posso dizer para minha filha que eu errei, porque senão ela vai se decepcionar comigo ou eu vou estar dando um mau exemplo. Não, eles gostam. Eles também se sentem com o direito e com a necessidade de serem respeitados na sua privacidade. Então, se ambos estão se sentindo constrangidos, não tem porquê essa nudez ficar exposta. Agora, é uma família que lida bem com a nudez, está todo mundo numa boa, não tem problema nenhum, entendeu? Ok, não tem problema nenhum. Se isso faz parte da cultura daquela família, não tem problema nenhum. Agora, se alguém ficou constrangido, é hora da família repensar o seu comportamento. Sim. É o que a Glicilene está falando aqui, que os adolescentes passam a observar, eles mudam o olhar de observação, né? Para a nudez, inclusive para a nudez dos pais. Né? Sim. Sim, porque os pais não são assexuados, a gente pensa que somos, né? Nós pensamos que somos, mas não somos. E pais não transam. E ainda mais hoje, né? Que os adolescentes têm muito mais conhecimento, que estão muito mais ligados. Então, se essa família não se sente à vontade nessa relação, né? De estarem, como é que diz? Nus, uns na frente dos outros, não fica. Isso não tem problema nenhum. Qual é o problema, meu filho, saber que eu tenho vergonha? Confessa que você tem vergonha, sabe? Ele precisa saber como você é. Ele precisa saber. Agora, daí ele vai deixar de contar as coisas para mim. A questão não é sentir, ele saber que você tem vergonha. A questão maior é quando ele percebe que, por exemplo, se você tem vergonha e assume, fica muito mais tranquilo. Ele percebe que essa mãe assume as suas limitações. Sim. E é capaz de lidar com a situação. Agora, quando a gente não assume e finge que a gente está bem, é isso que a Glicene, né? Glicene colocou. Eles percebem a nossa insegurança. Eles percebem que a gente está com vergonha. E ele percebe que a gente não está suportando aquela situação. Sim. E
não suportar a situação é que faz com que o nosso adolescente ele fique constrangido, ou fique encabulado, ou ele fique também desconfiado em trazer qualquer conversa sobre sexualidade para conversar com a gente. Olhando isso aí me lembrou uma questão que também eu sempre ouço de pais temerosos porque foram flagrados pelos filhos num encontro íntimo, ou transando, ou namorando, ou se tocando, e não sabem como agir. Se escondem, se abrem o jogo, se falam a respeito, se esperam o adolescente perguntar, se fica rezando para ele não perguntar nada. Que situação difícil que é essa, e que a maioria dos pais se sente muito constrangido nesses casos. Sim. E de bobeira, né, Vânia? Porque não custa nada a gente fechar a porta. Né? Passa a chave. Todo pai, toda mãe tem direito à sua privacidade. Sim. Mamãe e papai vão namorar, passa a chave. Para quê? Sabe? Para que se expor? Né? Não são displicência. São situações que foram ocasionais e por um esquecimento, por não achar que a criança ia chegar ou que o adolescente ia chegar, né? Você acha que pode acontecer? Tem que explicar ou não tem que explicar? Tem que esperar esse adolescente questionar? O que você me diz? Olha, depende da intimidade que esses pais têm com esse adolescente. Se a conversa sobre sexo, ela flui em casa com tranquilidade, né? Eles podem chegar, ô filho, foi mal, você chegou e a gente estava fazendo sexo, né? E aí, como é que você tá? Você ficou mal com isso? Ou você tá bem? Né? Sei lá, pode se desculpar. Outros pais não conversam, ou não têm esse grau de intimidade. Não sei se tem que explicar. Não há uma receita, né, para essa circunstância. Eu acho que assim, a criança, porque o adolescente, ele já sabe o que é que ele está vendo. Ele chegou, sabe, e invadiu a privacidade dos pais e pegou os pais transando, entendeu? No máximo que ele pode dizer, pô, sabe, foi mal, a porta estava aberta, né? Sim. Desculpa, a gente deveria ter fechado a porta e deixamos a nossa intimidade exposta. Porque, na verdade, ele que invadiu a privacidade dos pais. Quando é uma criança, a criança não entende muito bem o que é que ela está vendo ali. Então, sim, o que eu digo para os pais, quando é uma criança, né, é que os pais, se a criança entrou, os pais param o que estão fazendo, né, se cobrem, chama a criança para perto, né, e conversa com a criança. O papai e mamãe estavam aqui namorando. Tudo bem? Como é que você está? Quer fazer alguma pergunta? E ponto. Né? Não quer nada, vai embora, nem ligou, passou, tchau. Né? Agora, foi um adolescente, o adolescente pegou os pais, né, transando, né? Opa, deu mal. Do mesmo jeito que os pais poderiam chegar e encontrar o adolescente transando, como é que seria? Sim. Né? Então, se ele não deu permissão, aí sim, ele vai chegar e vai chamar esse filho para conversar. Agora, os pais estão na casa dele, está dentro do quarto dele, pode estar na sala, pode estar no ambiente, mas pensavam que estavam sozinhos, desculpa, a gente achou que estava só. Você chegou e a gente não estava esperando você chegar. Não precisa, como está dizendo aqui a Silvia, não precisa polemizar, entendeu? É isso mesmo. Olha, eu acho que às vezes, Silvânia, a gente complica mais do que precisa as coisas. Se a gente lidar com naturalidade, sabe? Então, se foi assim, eu estava dando um beijo na boca, aí o filho chegou, sabe? E deu um beijo. Claro, se você tá pelado, que é uma coisa mais íntima, tá num ato sexual, opa, busca alguma coisa, se cobre, né? E para o que está fazendo e vai para sua intimidade. Se você está num ambiente que é um ambiente comum a todos. Se filho entrou no quarto e a porta estava aberta, pô, ele foi mal dele, ele que saia, você no máximo levanta, fecha a porta e pronto, e continua.
não é? E se o filho depois quiser vir conversar, conversa, se não, ou então pode dizer, ó, filho, eu vi que você pegou a gente lá no flagra, e aí, como é que você tá? Pode questionar. Eu Sim. acho até legal questionar nesse Eu sentido, também acho. entendeu? Eu também acho legal questionar. Porque daí o adolescente pode falar, não, de boa. Ou então, eu sei o que vocês estavam fazendo. A gente não sabe porque eles nos surpreendem muito, né, Lena? É, e se for adolescente, sabe muito bem o que é que os pais estavam fazendo. Com certeza. Uma outra questão aí meio polêmica que os pais se sentem numa sinuca de bico aí, né? Quando que eles devem abordar o assunto da homossexualidade? Porque o que me trazem é que muitas vezes as crianças presenciam, tá andando na rua, Uhum, ou tá num shopping, ou tá em algum lugar, e veem algum tipo de intimidade de um casal homoafetivo. E questionam. uhum. E os pais, qual é a melhor maneira, quando você acha e como você acha que isso deve ser explanado a essas crianças ou adolescentes? Crianças questionam muito mais do que adolescentes a respeito desse assunto. Pelo menos foi o que eu ouvi das pessoas que me falaram a respeito. E que eles se sentem Sim, muito constrangidos ou não sabem como lidar, como falar com naturalidade, entendeu? sim, porque, na verdade, os adolescentes já sabem do que se trata, né? A criança, ela pergunta, porque se ela em casa tem um pai e uma mãe, ela quer saber por que, que o amiguinho dela tem dois pais, por exemplo, se na escola ela tem um amiguinho que tem dois pais, ou se tem um amiguinho que tem duas mães, ou do mesmo jeito que ela quer saber por que, que a amiguinha não tem pai, só tem a mãe e a avó, né? Ou então, ou se ela viu beijando, por que que o homem está beijando outro homem? Por que que Sim. aquela mulher está beijando outra mulher? Ou ela pode perguntar por que aquele homem está beijando aquela mulher. Então, a criança vai perguntar, porque ela é curiosa e ela vai perguntar. Quando a gente deve responder? Na hora que a criança pergunta. E como Então, responder com sinceridade. a linguagem que a criança entenda, né? Porque É, a linguagem. Eles estão namorando. Homem namora com homem? Sim. Tem homem que namora com homem. Sim, tem mulher que namora com mulher. Ah, outro dia a minha tia estava com um namorado, estava namorando com um menino, e agora ela está namorando com a menina. Pode? Pode. Por quê? Porque sua tia tem horas que ela gosta de menino e tem horas que ela gosta de menina. sim, Então, quanto mais cedo e quanto mais natural a gente responde a essa questão, porque a homossexualidade, a bissexualidade, ela é tão possível quanto é a heterossexualidade. Claro, num número menor, mas possível tanto quanto uma, tanto quanto a outra. Então, os nossos filhos hoje, eles já sabem que essas circunstâncias existem, porque eles convivem na escola com crianças que são filhas de casais homoafetivos. Eles convivem com famílias que têm uma constelação hoje completamente diferente, uma formação diferente do que foi até a minha época, porque depois da minha época já começou, né? E é porque até a minha época, porque até a minha época, porque meu pai e minha mãe não viveram a possibilidade de ter o direito ao divórcio. Então, os casamentos eram casamentos mais duradouros, porque não era possível se divorciar. Mas, no final dos anos 80, né, quando veio aí a lei do divórcio, a gente passou a ter esse direito ao divórcio. E, portanto, a construção de família também passou a ser uma construção diferente. Então, você tem famílias de várias formas, inclusive as famílias homoafetivas. O importante é a gente dizer que o que importa nessas relações é a afetividade, é o amor, é a paixão que existe, é o carinho, é o respeito. Não é? Então, dá valor ao que se deve valorizar, que é o amor e o carinho e o respeito que uma pessoa tem por outra, né? E o desejo que uma pessoa tem por outra. Agora, se a gente começa a colocar as barreiras, a criança vai percebendo essas barreiras
E ela cresce aprendendo que aquilo não é uma coisa normal, que aquilo é uma coisa ruim, ou que aquilo é uma coisa... Então, Essa é eu acredito que os pais que têm barreiras nessa aceitação, é lógico que têm dificuldade de explicar para seus filhos sem serem preconceituosos. Eu acho que esse é o problema maior. tranquilo, tranquilo. Os pais que conseguiram ir em busca do conhecimento de como que se constrói a sexualidade, porque o grande problema que eu vejo, Vânia, a maior dificuldade, pelo menos, né, do que eu vejo das mães, principalmente das mães, porque quem mais me segue são as mães, né? Então, 98% das minhas seguidoras são as mães. Os pais ainda chegam ali meio devagarinho, como se falar de sexualidade não fosse coisa de homem, fosse coisa da mãe. É a mãe que tem que falar, não é o pai, entendeu? É como se os meninos não precisassem conversar com os pais, porque os meninos já nasceram sabendo e as meninas conversam com a mãe. Então, o menino não precisa falar de sexualidade, só que não é bem assim, e nem é sempre só o pai ou só a mãe, né, que tem que falar. A conversa é com aquele que os filhos se sentem mais à vontade. Sim. Mas o que eu vejo é que o grande impedimento dessa conversa é ainda a falta de conhecimento sobre o desenvolvimento da sexualidade. Então, ainda é um conhecimento restrito que as pessoas têm. A gente aprendeu ao longo da vida com uma série de mitos e tabus e preconceitos em relação à sexualidade, que sexualidade não é coisa para você ir em busca de um aprendizado. Que aquilo que você faz instintivamente é o que é para ser feito e acabou, e não vamos conversar, porque conversar sobre isso é algo que não é positivo para a vida dos nossos filhos. Quando é exatamente o contrário. A sexualidade, ela não é um acessório nem na nossa vida, nem na vida dos nossos filhos. A sexualidade é a nossa vida. Ela faz parte da nossa vida. E ela precisa ser valorizada como a gente valoriza outras funções da nossa vida. E, principalmente, a gente entender como é que ela se desenvolve. Porque na hora que esse pai ou essa mãe, ele tem conhecimento, né, do que acontece na adolescência, o que aquela criança e aquele adolescente começa a desenvolver e o que é que ela pode esperar em termos de comportamento. E por que se dá esse desejo por uma pessoa do sexo diferente, do mesmo sexo, dos dois sexos. Por que, sabe, eu vejo agora as meninas com 11, 12 anos se dizendo bissexual? Por que a gente não tem que ficar, sabe, encucada com isso, levando isso muito a sério? Porque do mesmo jeito que ela pode ser bi, ela pode ser hétero, ela pode ser homo, porque nessa idade ela ainda está se descobrindo. Nessa idade, ela ainda está aprendendo a ser do sexo que é, para depois poder, então, desejar o outro. Então, quando a gente sabe o que esperar em cada momento da adolescência dos nossos meninos e meninas, a gente sofre menos com a chegada da adolescência e menos impacto com o comportamento sexual que os nossos meninos e meninas apresentam nesse momento. Sim. Porque quando você se prepara, você não vai achar nada estranho. É o que eu digo para eles. Quando uma mãe se prepara para a primeira gestação, né, para a gestação do seu filho, se ela não se preparasse, ela ia achar a coisa mais estranha do mundo, que dentro da barriga dela tem um troço se mexendo. E por que ela não acha estranho? Ela não acha estranho porque ela aprendeu que aquilo é o bebê. Né? Que o bebê, provavelmente, os primórdios sofreram muito sem saber o que era que estava acontecendo. Uhum. Mas ela já sabe. Por quê? Porque ela se preparou para essa gestação. Quando chega lá no final dos 9 meses, que ela começa a ter contração e sentir dor, ela não acha estranho sentir dor. Ela não acha que ela vai morrer, ou que ela vai ter um infarto, ou que ela vai estar acontecendo alguma coisa muito séria com ela. Quer dizer, é sério porque é o nascimento do filho, mas ela sabe o que é. Quando chega a adolescência, os pais não se preparam para a puberdade. Que o Tiba sempre colocou que a adolescência é o segundo parto dos nossos filhos. Uhum. Então, do mesmo jeito que a gente se preparou para o primeiro parto,
A gente precisa se preparar para esse segundo parto dos nossos filhos. E a puberdade seria esse período da gestação. Veja, Vânia, a puberdade é um momento riquíssimo, porque é um momento que esse filho, ele ainda está muito ligado nos pais. Então, eles ainda pedem muita ajuda da gente. E está vivendo um momento de muita fragilidade, porque o corpo dele todo está mudando. Está vindo um monte de sensação que ele nunca sentiu antes. Está vindo um monte de sentimento que ele não sabe o que fazer com aquilo. E ainda acredita muito nos pais. Até que menstrua ou ejacula. Que aí, segundo Tiba, quando menstruou ou ejaculou, o parto aconteceu. E aí eles agora são adolescentes de verdade. Então aí por volta dos 12, 13, né? A menina aí 12, 13 anos e os meninos aí 13, 14 anos, é adolescência propriamente dita. E aí eles saem para o mundo. Se a gente nessa hora da gestação, né, que seria que eu estou chamando aqui de gestação, mas que é a hora da puberdade. Se nessa hora os pais, eles estão preparados, eles sabem o que vai acontecer com o seu menino ou a sua menina, e com isso eles preparam o seu menino ou a sua menina para todas essas transformações que vão acontecer com ele, inclusive para o interesse sexual, para a masturbação, para as sensações que eles vão ter no corpo, para tudo que vai acontecer. O que esse pai e essa mãe está fazendo? Ele está, como é que diz? Fortalecendo, né? Eu disse que é como se ele fosse o casulo de preparação desse adolescente, para que na hora que ele nasce com as asas fortes, para poder voar para esse mundo. Porque os filhos não são nossos, né? Os filhos são do mundo, vão para o mundo. A Mirella está falando que ela tem um bebê de 11 anos, ela não está preparada para isso. Mirella, isso é a pior coisa que você pode fazer para você e para seu filho, Mirella. Porque o seu filho não é mais um bebê. O seu filho agora é um púbere. E quando a gente toma consciência de que, sabe, a criança nasceu, eu pergunto geralmente, Mirella, para você, você gostaria que o seu filho fosse eternamente bebê? Que ele faça 30 anos de idade e esteja mamando numa mamadeira dentro da sua casa? Claro que é. Não, Mirella. Você vai querer que seu filho cresça, você vai querer que seu filho namore. Pode ser até que quando começa a gente até sofra um pouco, né? Porque a gente sofre mesmo. Mas a gente sofre menos se a gente se prepara. Por isso que eu criei o Papo Firme, que é esse meu curso para os pais. Que é nesse curso, eu faço uma preparação, né, para receber esse seu púbere nesse momento, para a gente aceitar que os nossos filhos têm um processo, ele nasce bebê, depois ele vira criança, depois ele vira púbere e cai na adolescência. Sim. Se você se nega, você não muda nada na vida dele, ele vai crescer do mesmo jeito, só você que vai sofrer. E esse sofrimento, sabe o que faz? Afasta a gente dos nossos filhos. Porque ele não quer ser tratado como um bebê, porque ele não é mais um bebê. Ele quer ser respeitado no seu momento. Sim. Lena, a gente tem 4 minutinhos. Eu queria que você desse aí a sua palavra final. Foi muito legal, passou muito rápido demais. Eu não perguntei metade das coisas que eu tenho aqui anotadas. Acho que a gente precisa fazer outra. Mas faremos quantas você quiser. Vamos dar aí um recadinho para esses pais que estão nos ouvindo. Eu acho que você já falou um monte de coisa boa. Só o fato de você dizer para a gente ser natural, para a gente não ter receio, para a gente ser sincero, para a gente já implantar respeito pelo outro. Olha, eu tenho muitas lições aí. Eu queria que você desse aí a sua palavra final de esperança para esses pais, principalmente aí para a Mirella, que está desesperada, que não está preparada. Peguei a Mirella aqui para Cristo. Mirella, não fica com raiva de mim não, Mirella. Mas você não está sozinha nesse momento. Como você, Mirella, tem muitas mães
Eu ouço o tempo inteiro lá no meu canal, ai, Helena, quero de volta o meu bebê. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Porque ele não vai, o bebê não vai voltar, mas o seu filho continua lá. E quando a gente olha para o nosso filho como um bebê, eu não estou vendo o meu filho real, né? E você não vê o filho real, é algo que atrapalha a relação mãe-filho. Não é uma coisa positiva. Então, nesse momento, o importante é a gente conseguir lidar, e lidar principalmente com a sexualidade deles, porque a puberdade, o evento principal é esse despertar para a sexualidade, para a mudança do corpo, né, com os caracteres sexuais secundários, para tornar a sua criança em um adulto. Então, é um momento muito importante de passagem. Se nesse momento de passagem a gente fica puxando ele para baixo, ele não passa. Ele vai sair do casulo com a asa quebrada, né? Com muito esforço, se ele conseguir sair desse casulo. Ou pode ser que ele não saia desse casulo. Então é importante. Ele pode sair, mas ele sabe onde é o ponto seguro. Ele volta, né? Sim, quando ele sai do casulo fortalecido, ele voa para o mundo, mas ele sabe o caminho de casa. Ele não esquece, ele não deixa as suas referências. Então, o que eu tenho a dizer para as mães, né, e para os pais, é que a gente precisa se tornar a principal referência em sexualidade para os nossos meninos e nossas meninas. Quando a gente se torna essa referência, é a gente que eles vêm buscar sempre. Então, eles voltam para conversar, eles querem saber mais. Então, todo esse trabalho que eu faço com eles, com o Papo Firme, é exatamente para ajudar os pais que muitas vezes, e as mães, que elas não sabem, até querem conversar, começa a conversar, mas fala, Lena, eu não tenho certeza se o que eu estou falando está certo, eu não tenho certeza se aquilo... Cortada, minha querida, eu quero tanto continuar. Vamos marcar outra? Ai, que pena. A gente vai marcar outra. Mas, olha, muito, quem quiser se interessar quem se interessar pelo Papo Firme, vai lá no meu Instagram, entra na minha bio, que lá tem o link, né, para inscrição lá para o Papo Firme. Um beijo grande, Helena. Um beijo, Vânia, e obrigada. Muito obrigada de coração. Um beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau.